Bom dia, boa tarde, queridos alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, na qual iniciaremos o estudo das leis do xadrez da FIDE, Federação Internacional de Xadrez, que já apresentamos essa entidade a vocês, com o objetivo de conhecer e aplicar corretamente os princípios das leis do xadrez. Esse assunto é de fundamental interesse tanto para os alunos do básico como os do intermediário e avançado. Os do básico para conhecimento e aplicação correta das leis. E para os do avançado e mesmo os do intermediário, é como um precurso de arbitragem, apresentando a vocês a parte técnica. Aqueles que, porventura, venham fazer algum curso de arbitragem, já vai estar com essa parte técnica dominada. Ainda que pareça um assunto muito teórico, mas é essencial o conhecimento detalhado de todas essas regras, uma vez que, em qualquer competição, o primeiro conhecimento de que precisamos é o das regras de como ela será desenvolvida. Daí a importância de que todos vocês não fiquem com dúvida do que for apresentado, interagindo com o professor e os monitores em nosso chat. Passemos então à apresentação de hoje. Então, passando às leis do xadrez propriamente ditas, vamos abordá-las de uma forma resumida para não entrarmos muito na parte de detalhes, de artigos, etc., mas abordar mais detalhadamente aqueles tópicos que forem mais interessantes à nossa prática. Essas leis encontram-se no site da FIDE, também no site da CBX, que é a Confederação Brasileira de Xadrez, já traduzida, e também podem encontrá-la no excelente livro do árbitro internacional Ari Maia, atual presidente da Federação Brasiliense de Xadrez, cuja bibliografia vou deixar citada no final da nossa aula de hoje. Então, essas leis dividem-se natureza e objetivos do jogo de xadrez. E as leis do xadrez da FIDE regulamentam o jogo no tabuleiro. Lembro a vocês que existem leis já específicas para o xadrez online, que apresentaremos a vocês depois de mostrarmos as leis para o tabuleiro, ou seja, para as competições presenciais e mesmo para a prática presencial do jogo de xadrez. E elas são divididas em duas partes: as regras básicas do jogo e as regras de competição. Comecemos então pelas regras básicas do jogo. O objetivo de cada jogador é colocar o rei do oponente sob ataque de tal forma que o oponente não tenha lance legal. Então, esse item é importante porque muitas vezes o enxadrista ele esquece um pouco o objetivo final de uma partida de xadrez, que é
exatamente dar mate ao adversário. E às vezes se preocupa muito mais em capturar peças do adversário como se fosse um jogo de dama. Em verdade, a finalidade não é essa, mas sim dar checkmate ao oponente. Então, nunca percamos esse objetivo de vista. Então, aqui aborda que o jogador que alcançar esse objetivo disse que deu checkmate ao rei adversário e venceu a partida. Então, já dissemos para vocês, não é permitido deixar ou colocar o seu próprio rei sob ataque, nem capturar o rei do oponente. Então, às vezes, a gente assiste isso entre iniciantes, o adversário querendo capturar o rei do oponente. E isso é uma ilegalidade. Então, como dissemos, o primeiro mandamento da lei do xadrez, não colocarás teu rei em xeque. Isso é uma ilegalidade. Depois vamos mostrar a vocês a diferença entre ilegalidade e irregularidade. O oponente cujo rei sofreu checkmate, logicamente, perdeu a partida. Continuando, a posição inicial das peças no tabuleiro. Então, já mostramos a vocês essas características de um tabuleiro de xadrez, que é composto de uma grade de 8×8 com 64 casas iguais. Então, não vamos nos ater muito a esse detalhe, porque já é assunto visto. Agora, chamando atenção para algo que já mencionei a vocês. A casa do canto à direita de cada jogador é branca, ou seja, casa branca do lado direito. As 8 casas dispostas verticalmente são chamadas de colunas e as linhas retas de casas de mesma cor são denominadas de diagonais. As casas dispostas horizontalmente são chamadas de fileiras. Já mostramos isso para vocês também. O movimento das peças. Diz-se que uma peça está atacando uma peça do oponente se puder efetuar uma captura naquela casa. Ou seja, então aqui nós mostramos um bispo de casas pretas e o alcance, o raio de ação dessa peça. Ou seja, qualquer peça adversária que esteja nessas casas, desde que não necessite saltar sobre uma peça sua ou do adversário, ela pode ser capturada. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Continuando, movimento da torre, ela pode se estender ao longo da fileira ou da coluna. Então, aqui é coluna ou fileira. Mostrando agora o movimento da dama. Importante destacar, e já uma breve introdução, principalmente a quem está começando com o xadrez agora, a importância de nossas peças dominarem o centro, onde o raio de ação de todas elas é muito maior. Então, vejamos aqui, se essa dama estivesse aqui, por exemplo, em H8, o raio de ação dela seria muito menor. E como ela está centralizada em cada uma dessas casas, ela está dominando. Aproveitamos também para mostrar a vocês rapidamente aqui o valor absoluto de cada peça, porque como já mostramos outro dia, esse valor ele varia de acordo com a posição, que é o valor relativo. Por exemplo, um peão chegando na 8ª fileira, ele pode ser convertido inclusive em uma dama. Daí o valor relativo.
Então, o peão tem valor 1, cavalo e bispo 3, 3,5. Alguns autores atribuem este valor de 3,5. Outros atribuem o valor de 3,5 aos bispos e 3 ao cavalo, mas isso vai depender muito da posição de cada uma dessas peças menores, como costumamos dizer. A torre tem valor 5 e a dama valor 9. Então, por ser uma peça muito poderosa. E o rei, por sua vez, tem valor infinito, uma vez que ele, estando sem raio de ação, sem movimento legal e sob ataque, acabou a partida. Então, por isso que dizemos que o rei tem valor infinito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos em frente. Vamos ver agora o movimento do cavalo. Ao fazer os movimentos que mostramos, o bispo, a torre ou a dama, como dissemos, não podem passar sobre nenhuma outra peça. Ao contrário, o cavalo pode ser movido para uma das casas mais próximas, a que ocupa que não esteja na mesma fileira ou diagonal. Então, onde temos essas marcas são os raios de ação de nossas peças. No caso aqui, mostrado o raio de ação do cavalo. E o que falávamos sobre o raio de ação das peças. Então, em sua casa original, pode se deslocar para 3 casas distintas, enquanto este, aqui por estar mais centralizado, domina 8 casas ao seu redor. Prosseguindo, o peão ele pode ser movido para uma casa que esteja imediatamente à sua frente, já dissemos isso, que ele caminha sempre à frente, ao longo da mesma coluna, temos aqui peão branco, peão preto, desde que esta casa não esteja ocupada. E, como já vimos também, o primeiro lance do peão, ele pode avançar uma ou 2 casas ao longo da coluna. E o peão, ele pode ser movido para uma casa ocupada por uma peça do oponente na diagonal e à frente, desde que a capture. Então, ele não pode capturar em frente, nem horizontalmente, e tampouco na diagonal para trás, sempre na diagonal à frente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Um peão ocupando uma casa na mesma coluna, adjacente ao peão adversário, que acaba de avançar 2 casas num único lance, vindo de sua casa original, pode capturar este peão oponente como se tivesse movido apenas uma casa. Já mostramos este movimento, quem se lembra? Essa captura somente é legal no lance seguinte do avanço, e é chamada de tomada em passant, ou seja, eu só posso capturá-lo no próximo movimento das brancas, desde que as pretas tenham movido para cá. Por exemplo, se eu mover outra peça e depois vir capturar esse peão, já não vale mais. Quando um jogador, tendo a vez de jogar, joga um peão para a fileira mais distante em relação à sua disposição, ele deve trocá-lo como parte de uma mesma jogada por uma dama, torre, bispo ou cavalo da mesma cor na referida casa de chegada. Esta é a chamada casa de promoção. Já mostramos isso para vocês, né? A escolha do jogador não está restrita a peças anteriormente capturadas. Ou seja, eu posso ter 1, 2 ou mais damas em uma mesma partida de xadrez, mediante essa promoção. Como dissemos, essa troca
é denominada promoção e o efeito da nova peça é imediato. Passamos em frente. Por fim, vamos ver o movimento do rei, destacando que há duas formas diferentes de mover o rei. Primeiro, movendo-o para uma casa vizinha, como está mostrado aqui, tanto para o rei preto como para o rei branco, lembrando que jamais o rei branco pode ocupar uma dessas casas marcadas, o mesmo vale para o rei preto, porque colocaríamos um rei em contato com outro, o que é proibido. Como já vimos, não podemos deixar nosso rei sob ataque. Tranquilo, né, pessoal? Então, a primeira forma de mover para uma casa vizinha, a segunda, rocando, como já dissemos a vocês, que é o lance entre um rei e uma das torres de mesma cor, ao longo da primeira fileira do jogador, contando como um simples lance do rei, e executado como segue. O rei, ele é transferido de sua casa original. Em seguida, a torre é transferida para a casa que o rei acabou de atravessar. Então, vejamos aqui, antes do roque branco, na ala do rei, e aqui antes do roque preto, e aqui após o roque branco de ambas as cores. Tranquilo, né, pessoal? Vamos ver. Perde-se o direito ao roque, conforme já vimos, se o rei já foi movido ou com a torre que já foi movida. E também que o roque não é permitido temporariamente se a casa que o rei ocupa, ou a casa pela qual deve passar, ou ainda a casa que passará a ocupar, estiver atacada por uma ou mais peças do oponente, ou se houver alguma peça entre o rei e a torre com o qual o roque será efetuado. Já mostramos isso em aula anterior, né, pessoal? E aqui o detalhe que o rei está em xeque se ele estiver atacado por uma ou mais peças do oponente, mesmo que essas peças estejam cravadas, ou seja, impedidas de serem movidas na casa ocupada. Nenhuma peça pode ser movida de modo que exponha ou deixe o seu próprio rei em xeque. Então, aquela regra que já dissemos para vocês lá na primeira aula, não colocarás teu rei em xeque. Agora, falando um pouco do que é a jogada legal, uma jogada ilegal e ainda sobre uma irregularidade. Uma jogada é legal quando todos os requisitos que vimos dos movimentos foram cumpridos. E ela é ilegal quando for contrariado um desses requisitos que acabamos de ver. E também é considerada uma posição ilegal quando não pode ser alcançada essa posição no tabuleiro por qualquer série de lances legais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. E agora, como prometemos na aula anterior, vamos trazer a solução do desafio deixado para vocês na aula 2. Trata-se de uma partida entre Rubinstein e Rammstein, em Lodz, na Polônia, em 1927. Espero que todos, ou a maioria, tenham acertado a solução. No primeiro lance, as brancas sacrificam a qualidade em D7. Professor, o que é sacrificar a qualidade? Ocorre quando trocamos uma peça de maior valor absoluto
por outra. Caso presente, a torre, que tem valor 5, pelo cavalo de valor 3. Mas devemos nos lembrar que, muitas vezes, as peças têm valor relativo maior do que seus valores absolutos. Por exemplo, um peão, teoricamente, tem valor 1, e muitas vezes ele pode ter valor muito maior quando ele promove a uma peça na oitava fileira. Então, na maioria das vezes, esse valor das peças é relativo. Então, vejamos como a partida foi concluída por Rubinstein. Aqui, as pretas não devem capturar com a dama, pois levariam duplo aqui do cavalo em F6 e perderiam a dama, por consequência, também a partida. Então, as pretas capturaram bispo por D7 e agora Rubinstein jogou o cavalo F6 cheque. Aproveitamos para ver aqui quando for um cheque, na notação a gente coloca o sinal de mais. E quando for checkmate, ou duas cruzes, ou o sinal de numeral ou jogo da velha, como a maioria conhece. Vamos ver em seguida. Então, seguiu rei F8 e as brancas concluem de maneira elegante com o cavalo D5 e as pretas aqui simplesmente abandonam, porque agora é inevitável que percam a dama ou checkmate em F8. Por exemplo, qualquer movimento com a dama, mate. Então, aqui, o símbolo de checkmate também pode ser esse, ou, como disse, duas cruzes, ou dois sinais de mais. Muito bem. Então, para concluirmos nossa aula de hoje, deixo para vocês a nossa terceira tarefa como desafio para todos aqueles que queiram tentar resolver. Então, vamos mostrar aqui mais um diagrama em que as brancas jogam e vencem, ou seja, brancas jogam e ganham. É uma posição relativamente simples, mas a ideia é essa, no início de nosso curso, de apresentarmos exercícios mais tranquilos para se resolver. Bom, como disse, todos podem tentar, inclusive o pessoal do básico. Os alunos do básico podem também tentar. Utilizem as ferramentas que mostramos a vocês, do Lichess ou um tabuleiro em casa. Utilizem o nosso fórum para apresentar suas soluções, debatê-las. Em nossa próxima aula, a exemplo do que fizemos hoje, apresentarei o gabarito. E encerramos a parte teórica da nossa aula de hoje. Vamos todos os níveis do básico, intermediário e avançado partir para a parte prática, e a ideia é essa, de aumentarmos essa prática gradativamente, sem deixarmos de apresentar a importante parte teórica, tanto para os nossos alunos iniciantes, agora no princípio, como para todos, à medida que formos avançando na teoria. Tranquilo, pessoal? Então, façamos a nossa parte prática e, no mais, muito obrigado a todos e até nossa próxima aula.